Olá, tudo bem? A partir de agora, estamos começando mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e, antes de mais nada, eu quero agradecer você por estar aí para nos incentivar nesta programação a fazermos este trabalho. Nós estamos começando hoje o nono encontro desta programação, deste canal Pense Nisso, e estamos a tratar de uma série que tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal. E conforme nós já havíamos trabalhado nos programas anteriores, hoje nós vamos dar continuidade ao último encontro, falando da profecia que aponta para o anticristo. No último encontro, nós começamos a trabalhar realmente sobre este assunto, com base no livro de Daniel, capítulo 7. Fizemos uma recapitulação do capítulo 2 e apontamos também para a mesma mensagem do capítulo 7, que está no capítulo 8 do livro de Daniel. E o fato é que esse assunto sobre o anticristo é o assunto especial de Deus para nós. Porque neste conflito cósmico entre o bem e o mal, depois que Satanás, que era um anjo, que foi um ser de luz, um ser de amor e de bondade, ao ter se rebelado contra Deus e ter se tornado Satanás, diabo, e é tido na Bíblia como dragão, o fato é que, ao ele ter sido expulso do céu, veio para este mundo. E ele, na verdade, foi vencido por Jesus lá na cruz do Calvário. Jesus, lá na cruz do Calvário, através da sua renúncia, da sua entrega para morrer no lugar do ser humano, fez com que Satanás perdesse o seu domínio sobre este mundo. O domínio no sentido de ser o representante dos seres humanos, o qual ele havia conquistado, título ou poder esse que ele havia conquistado de Adão e Eva lá no Jardim do Éden, quando conseguiu fazer o casal a desobedecer a Deus. Mas, finalmente, Jesus recuperou, ele redimiu o ser humano na presença de Deus, tirou este poder, esse domínio que o diabo adquiriu do homem, tirou das suas mãos, e agora o nosso representante é o próprio Senhor Jesus Cristo. A propósito, é o único planeta no universo que tem como representante o próprio Deus, porque Jesus é Deus. A partir de então, lá em 1 João, capítulo 2, o verso 1, nós temos a plena certeza que, quando errarmos, quando cairmos em pecado, não teremos mais como nosso representante aquele que é tido como o arqui-inimigo, o adversário, o acusador, que é Satanás. A partir de Cristo, lá na morte, ao ter morrido lá na cruz do Calvário, ao ter ele reconquistado para o homem o privilégio da liberdade e ter adquirido para si o poder de representar os seres humanos, a partir de então, nesse texto bíblico, 1 João 2, verso 1, nós podemos confiantemente nos achegar a Cristo, sabendo que Ele é o nosso representante. É Ele que vai advogar a favor de nós. Ele vai nos defender. Enfim, agora, tendo Jesus vencido este inimigo, o fato é que ele procurou se empreender contra o povo de Deus aqui na terra, que é a igreja que Jesus deixou para pregar a verdade ao mundo. Satanás agora direcionou todo o seu ódio, todo o seu rancor contra o povo de Deus. Isso está na Bíblia. E nós vamos ver mais detalhadamente esse fato nos próximos estudos. Não é o assunto de hoje. Mas para poder oprimir, para poder sobrecarregar, infligir maus tratos e finalmente corromper e eliminar o povo de Deus, Satanás colocou na terra um poder que nós chamamos de anticristo. Anti, aquele que no caso se coloca no lugar. Porque o anti não significa aquele que se opõe de forma declarada, mas o anti é aquele que usurpa o lugar que pertencia, no caso, a Cristo Jesus. O apóstolo Paulo menciona sobre este anticristo, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, capítulo 2, dos verso 3 e verso 4. O apóstolo Paulo menciona ele como sendo o homem do pecado, que se assenta no trono de Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Nós temos, então,
adentrado já nesse tema, que é tratado não só ali no livro de Daniel, como eu mencionei, assim, o apóstolo Paulo fala do anticristo como sendo o homem do pecado. O livro do Apocalipse trabalha muito a respeito deste poder dominador na terra, que é um poder que Satanás levantou justamente para corromper os seres humanos e afligir o povo de Deus na terra. É por isso que nós lemos lá em Apocalipse 13 que neste programa de cerco, de aperto contra o povo de Deus, ele vai criar uma situação para que não se possa comprar nem vender e, posteriormente, vai colocar uma sentença de morte. Apocalipse 13 diz isso, nos diz isso. Esse poder denominado como a besta vai proclamar uma sentença de morte contra aqueles que realmente são fiéis à palavra de Deus. Mas tudo isso está para frente, para os outros encontros, quando adentrarmos no estudo do livro do Apocalipse, a partir do próximo encontro. Hoje nós vamos enfatizar o que foi tratado no encontro anterior. Falamos sobre o anticristo na figura de um chifre pequeno, ao estudarmos Daniel capítulo 7. Bem, o fato é que ali no capítulo 7, igual ao capítulo 2 do livro de Daniel, fala dos reinos que iriam se destacar desde o tempo do profeta Daniel. O primeiro reino que se destacou é a Babilônia. No caso, o capítulo 7, estudado no encontro passado, a Babilônia foi representada por um animal, um leão. Depois da Babilônia veio um urso, que significava, é um símbolo da Pérsia. Depois, ali no capítulo 7 de Daniel, fala do terceiro reino, que é a Grécia, que é representado por um leopardo. Então, tanto o leão, o urso, o leopardo, a Babilônia, a Pérsia e a Grécia, todos esses animais representando esses três reinos, é simples, é fácil de entendermos, desperta a nossa curiosidade de estudarmos o assunto, porque está ali na figura de animais. E todo animal tem a sua peculiaridade e tem aquele atrativo para o homem. No entanto, Deus já colocou esses animais especialmente para chamar a nossa atenção com respeito ao quarto reino, ao quarto império que se levantaria depois da Grécia. E este quarto reino, que é o Império Romano, ele se levantou no ano 168 a.C. E ele é representado não por esses animais conhecidos que indicavam esses outros reinos, esses reinos passados, mas por um animal diferente. Vamos agora recapitular, ler como que a Bíblia procura chamar a nossa atenção a respeito deste quarto animal, que é o Império Romano. E vamos analisar por que Deus colocou uma linguagem singular, uma linguagem que é diferente dos outros animais, dos outros reinos apresentados aqui na profecia. Vamos ler aqui então Daniel 7. Eu estou com a Bíblia em mãos. Se você puder nos acompanhar, tendo também uma Bíblia com você, isso será muito bom também. Mas vamos ler Daniel 7, o verso 7. Aqui nós vamos ler, na verdade, um histórico do Império Romano, desde quando ele surgiu, 168 a.C., até o ano de 476, quando o Império Romano finalmente ele foi dividido, e a conclusão dessa divisão ocorreu neste ano, 476, já na era cristã, Anno Domini. Então, vamos analisar esse verso 7, ele diz respeito a todo esse período, desde a formação do Império Romano, a sua autonomia, a sua disposição para começar realmente o seu império, 168 a.C., até o fim, a conclusão da sua divisão com outros reinos. Só no verso vamos ver todo esse período extenso da história do Império Romano. Vamos ler aqui isso no verso 7. Então, depois disso, ou seja, depois do reino grego, aqui então diz: eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal. Agora Deus usa na figura desse animal uma linguagem para justamente, propositadamente, para despertar curiosidade, tanto para Daniel
como para todos os estudantes de profecia. E diz assim: o quarto animal, que era terrível, espantoso e sobremodo forte. Não descreve que tipo de animal que é. Só diz essas qualificações dele. O qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Então, toda essa característica aqui, o próprio verso aqui está dizendo, é um animal desconhecido da zoologia humana. E aqui, na verdade, é uma representação do que foi o Império Romano, o Império Civil. O Império que, na verdade, não era dominado por uma religião, o cristianismo, porque depois passou a ser dominado pelo cristianismo. Isso está no verso 8, nós vamos analisar isso. Mas aqui está dizendo só até o período em que subiu os 10 chifres, e os chifres representam reinos. Vamos analisar isso lendo aqui no verso 24 de Daniel 7. Aqui está explicando sobre o animal e sobre o chifre. Diz assim: os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Então, aquele reino, o animal, era o reino. E 10 reis iriam se levantar daquele reino, que é o Império Romano. E continua: e depois deles, desses 10 chifres, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Tanto o Império Romano Civil, quanto esse chifre pequeno, em relação aos outros chifres, porque o chifre pequeno aqui diz que veio depois. Então, tanto o Império Romano, representado por aquele animal terrível e espantoso, como o chifre pequeno, a linguagem que você vê aqui na Bíblia para ambos os poderes, diz que eles eram diferentes dos anteriores. O quarto animal era diferente dos outros animais dos outros reinos. É para chamar a atenção essa figura que é uma aberração, uma criatura violenta e agressiva. Bem, agora depois falou que surgiu 10 reinos na divisão do Império Romano e subiu um outro chifre que representa um reino. Nós vimos aqui no verso 24 que os chifres representam os reinos. E esse reino que subiu, ele também, diz aqui o texto, o verso 24, ele era diferente dos outros chifres. Então, tanto esse chifre pequeno que subiu, como o animal que representa o próprio Império Romano, tanto um como o outro, a Bíblia descreve como sendo diferente dos demais. O chifre era diferente dos outros chifres, assim como o animal era diferente dos outros animais. Por que essa descrição na Bíblia? Deus querendo chamar a nossa atenção, a atenção do estudante da profecia, com respeito a essa peculiaridade, essa singularidade desses poderes. E se chama atenção, é por isso que Deus vai direcionar mais o foco. E Daniel caiu naquilo que Deus queria. Ele caiu no plano de Deus. Deus conseguiu despertar a atenção de Daniel para justamente esses detalhes que Deus apresentou aqui na visão ou no sonho que Deus deu para ele, registrado em Daniel 7. Vamos ver aqui o verso 8, o que diz de sequência do animal terrível e espantoso que tinha 10 chifres. O verso 8 diz assim: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Então, veja, esse chifre pequeno fez com que, ao desenvolver, ao pegar uma certa estatura, fez com que 3 deles fossem arrancados. E esses chifres são reinos. De 10 reinos, 3 então caíram para que esse chifre pudesse se destacar. Então diz aí no verso 8, a segunda parte: e eis que neste chifre havia olhos como os olhos de homem, e uma boca que falava insolência. Que coisa curiosa! Do jeito que Deus despertou a curiosidade ao descrever o Império Romano Civil, ali no verso 7, aqui, na verdade, ele já está se referindo à atividade, à imagem,
ele está se reportando ao poder que subiu depois da divisão do Império Romano, que são os 10 chifres. Esse poder agora, também, de forma curiosa, ele é retratado aqui numa linguagem que excede a nossa imaginação, conforme nós encontramos aqui. É só a explicação de Deus na Bíblia é que nos faz entender o que significa. Esse chifre possuía olhos de homem e uma boca que proferia insolências. Deus conseguiu conquistar também a atenção de Daniel com respeito a esse chifre pequeno, que derrubou 3 chifres e tinha olhos de homem e uma boca que proferia insolências. Veja só no verso 11 como que Daniel ficou curioso quanto a isso. Daniel 7, verso 11. Eu estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia, e estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Aqui dá uma descrição de que o Império Romano civil único e, na verdade, secular, como era antes, ele foi morto. Por quê? Porque agora um outro poder assumia dentro deste império, dentro deste poder. Se você observar com calma, você vai ver que essa metamorfose nos é apresentada de forma imperceptível, de forma suave e muito imperceptível para nós. Há uma necessidade de prestarmos muito atenção, de meditarmos muito para entender o que o texto está nos dizendo aqui em Daniel 7. Porque do verso 7 do Império Romano não laico, mas civil, o que mais dominava eram os imperadores, o lado civil ali, o poder de Roma. Agora, do verso 7, o verso 8, há essa transformação do poder, há essa mudança de poder do civil para o religioso, porque agora é o chifre pequeno que está no comando, é ele que se assenta no trono. E veja, Daniel, ele ficou curioso com respeito a este animal, a este poder. E o animal em si, conforme nós lemos aqui no verso 11, ele foi morto e o seu corpo foi desfeito e entregue para ser queimado. O termo assim, para entregue para ser queimado, é que Deus permitiu que povos bárbaros que se infiltraram ali dentro do Império Romano, nós já vamos analisar os detalhes desse lado histórico aqui. Mas esses povos bárbaros infligiram guerra contra o Império Romano. E assim, o último imperador, o último rei do Império Romano, Odoacro, foi deposto por esses invasores no ano 476. E a partir desse momento, começou o embrião, começou a surgir o chifre pequeno, que é o lado que a Bíblia, de uma forma muito especial, o livro de Daniel, o livro do Apocalipse, o livro de Mateus capítulo 24, Tessalonicenses e outras partes, de forma sucinta, apresenta, fala sobre esse poder que se destacou do Império Romano. Agora não seria mais o Império Romano civil, agora seria o Império Romano com uma outra característica. Através de um cristianismo, na verdade, o paganismo cristianizado. Houve essa transformação, esta metamorfose é que sofreu o Império Romano. E o lado civil, o lado dos Césares, dos imperadores, este lado necessariamente foi morto, porque agora um outro comando assumiu, e é o lado do papado. Nós havíamos dito isso, explicado isso de forma detalhada, através dos versos bíblicos que nós destacamos do encontro anterior. Hoje nós vamos provar este fato com base na história, os acontecimentos apontados aqui, as características que a Bíblia nos apontam, que caem como uma luva, e não somente aqui em Daniel, mas todo o Apocalipse e também nos outros textos da Bíblia, nos apontam sobre este instrumento que Satanás usaria para intentar contra Deus e contra a igreja de Deus na terra. É por isso que agora, a partir do momento em que o chifre pequeno assumiu, e Daniel teve curiosidade de saber, e aqui o profeta recebeu do anjo as orientações sobre este novo poder
que daria seguimento ao Império Romano, veja o que ele diz aqui. Vamos ler de novo o verso 24 e vamos prestar atenção de uma forma especial no verso 25. Olha só a explicação que o anjo dá. Bem, na verdade, vamos ler do verso 23 ao verso 25. E o anjo falando para Daniel, explicando sobre esses poderes, diz assim, verso 23. Então ele disse, o anjo, né? O quarto animal será um quarto reino na terra, é o lado civil, o qual será diferente de todos os reinos anteriores, né? E devorará toda a terra e pisará os pés e a fará em pedaços. Aqui é o império civil, conforme está no verso 7. Ele está explicando o que foi mostrado a ele. Agora o verso 24 ele explica sobre os 10 chifres. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, o Império Romano dividido. E depois dele se levantará outro chifre, né? O qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Isso está no verso 8, falando dos chifres que cairiam com o levantar desse chifre pequeno. E agora, sendo que ele assume uma característica diferente, agora ele foi camuflado de um cristianismo que na verdade é só nominal, é um cristianismo nominal, mas Satanás está usando este poder. Olha só o que ele faria contra a obra de Deus na terra. Diz assim o verso 25: proferirá palavras contra o Altíssimo. Ou seja, a primeira característica aqui do verso 25 é que ele vai proferir arrogâncias contra o Altíssimo. Ali no verso 8 diz que profere palavras insolentes. E aqui já está dizendo, proferirá palavras contra o Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo. Não é só contra Deus, mas contra os seguidores, os fiéis de Deus na terra. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Aqui, sendo que ele intenta contra Deus, o assunto, o alvo dele de ataque, como instrumento direto de Satanás, esse anticristo, contra Deus, então a lei que se reporta que ele iria intentar em atacar, em destruir, em acabar, não se trata das leis das potestades da terra, dos governos da terra, mas trata-se das leis de Deus. Na verdade, a palavra aqui hebraica é dat. A lei está no singular. Significa que ele iria intentar contra a lei de Deus. E, na verdade, os judeus, eles tinham os 10 mandamentos, que é a lei de Deus, como as 10 palavras. Não estaria errado também uma tradução aqui no plural. As leis, que são as 10 palavras, que são as 10 declarações de Deus ali no Monte Sinai, como sendo a sua lei especial. E, na verdade, o papado, que é este poder que assumiu o Império Romano, nós vamos provar isso, por favor, não fique assustado. Não corra da cadeira aí, não corra de onde você está se sentindo ferido, porque a nossa fé não deve se alicerçar nos nossos sentimentos. Volto a lembrar, em Jeremias 17, verso 9, ali está dizendo, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem poderá conhecê-lo? Em Provérbios 16, verso 25, diz, há caminhos para o homem que parece certo, mas o seu fim leva à morte. Então, nem os nossos sentimentos, nem a nossa razão deve ser o meio de guiarmos a nossa vida, depositarmos a nossa fé, a nossa confiança. Porque, como diz, Jesus falou lá em São João 5,39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas, nas Escrituras, a vida eterna. E lá em Salmo 119, o verso 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, por mais que lhe pareça ferino ter colocado aqui o papado como sendo esse anticristo que a Bíblia está a nos apontar, por favor, não deixe esse lado emocional te tirar a atenção do nosso programa. Porque nós vamos provar hoje, através do histórico que vamos trazer aqui, e provaremos a cada encontro, no próximo encontro e no outro encontro, e principalmente quando entrarmos no livro do Apocalipse, no próximo encontro, nós vamos provar mais ainda. A nossa fé deve estar alicerçada naquilo que Deus colocou para focarmos a atenção, a sua palavra.
E lembre-se, em São Mateus capítulo 7, Jesus falou: "E todo aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, obedece, ou seja, se submete ao que Deus diz." Então Jesus falou que a esse Deus considera como o homem sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio a tempestade, os vendavais, a tormenta, e deu de ímpeto contra aquela casa, e ela permaneceu inabalável, porque ela estava alicerçada na rocha. E a Bíblia fala que a rocha é Cristo. 1 Pedro 2,6, 1 Coríntios 10, verso 4. Então, a Bíblia que aponta para Jesus, São João 5,39, na verdade, toda a verdade, todos os ensinos, toda a doutrina, toda a demonstração, toda a correção, todos os pensamentos que você encontra na Bíblia são mensagens de vida para você. E você deve alicerçar a tua vida nessas coisas, naquilo que Deus diz. E a Bíblia, para nos salvar, está falando que nós temos um inimigo disfarçado. Um inimigo que ele é tido como o anticristo e se passa como Cristo. O apóstolo Paulo descreve ali em 2 Tessalonicenses 2, verso 3, verso 4. E aí está o engodo. Satanás ele não iria levantar alguém como anticristo que declaradamente, conforme estão pregando por aí, o anticristo será um estadista que no futuro vai aparecer na Europa e ele vai dominar lá em Jerusalém e vai querer dominar o mundo, e ali começa um monte de especulação infundada, não tem nenhuma base na Bíblia, várias especulações em cima do anticristo que foge daquilo que a Bíblia com clareza, com simplicidade nos mostra. E por não saber quem é o anticristo, por ter se desviado dos ensinos da Bíblia, as pessoas estão a cumprir aquilo que diz Apocalipse 13, verso 8. No final, infelizmente, diz ali, toda a terra vai adorar a besta, no sentido generalizado, evidentemente. Sempre haverá um remanescente de Deus. Um número reduzido, uma quantidade pequena de pessoas, um grupo muito reduzido. No entanto, são pessoas que depositaram a sua fé, a sua confiança na palavra de Deus. Bem, aqui nós temos este poder que vai fazer todas essas coisas. Vamos analisar essas características, com exceção da última. Aqui foi citado, na verdade, 7 características. Hoje nós vamos analisar 6 características. A 7ª característica, que diz aqui no final do verso 25, diz assim: e os santos lhe serão, Daniel 7, verso 25, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, é um período que é citado, esse mesmo período é citado 7 vezes na Bíblia, 2 vezes em Daniel e 5 vezes no Apocalipse. Tamanho é o desejo de Deus, ao repetir assim, em querer falar sobre esse assunto para nós, para despertar a nossa atenção, para que não sejamos enganados, para que não sejamos enveredados para o erro e assim venhamos a perder a nossa vida. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Enfim, com respeito a este período, tempos e metade do tempo, mencionado 7 vezes aqui na Bíblia, nós vamos considerar esta característica no próximo encontro, quando estudaremos sobre o livro do Apocalipse, ok? É uma ponte que leva de uma forma especial ao estudo do Apocalipse, porque lá esse mesmo período já é mencionado para nós 5 vezes. 2 vezes aqui em Daniel e 5 vezes lá no livro do Apocalipse. Porque lá está tratando do mesmo poder, do mesmo assunto do livro de Daniel. Com a diferença que o livro do Apocalipse, ele confirma o livro de Daniel, sim, mas amplia, oferece mais detalhes para o nosso enriquecimento, assim, no saber, com respeito às profecias. Agora, vamos analisar hoje 6 características destas que o livro de Daniel nos apresenta. A primeira característica deveria surgir depois que o Império Romano fosse dividido. O fato é que o Império Romano começou a sofrer uma certa transformação a partir do início do 4º século. Vamos analisar 2 coisas aí. Até então, os imperadores, os Césares de Roma, eles viam que o cristianismo crescia ali dentro do império.
O apóstolo Paulo chegou a dizer em Romanos 1, verso 8, em Colossenses 1, verso 6 e o verso 23, por exemplo, disse nesses versos que o evangelho do qual ele era ministro, aquele evangelho que ele pregava, estava atingindo todas as pessoas do mundo, estava alcançando todo mundo. E o fato é que dentro do Império Romano cresceu muitas igrejas e por mais que os imperadores matavam os cristãos, parecia que realmente, parecia não, realmente o sangue deles tinha o efeito de semente, porque produzia outros conversos. Pessoas que assistiam nas arenas, cristãos sendo mortos, sendo estraçalhados por animais, por feras, cachorros, leões, sendo queimados vivos em praça pública. Toda essa entrega dos cristãos fazia com que aqueles que assistiam ficassem comovidos, ficassem emocionados. Satanás procurou exterminar o cristianismo através das fogueiras e do massacre dos animais ferozes nas arenas. No entanto, houve um efeito colateral. Satanás viu que ao invés de diminuir o cristianismo, ele estava crescendo. E ele usou então o imperador chamado Constantino para mudar essa situação. Diz um ditado, não pode com eles, junte-se a eles. E foi justamente essa filosofia que podemos confirmar que Satanás usou na questão do desenvolvimento do cristianismo. Satanás queria sufocar aquela nova religião dentro do Império Romano, que era o Império Pagão. Mas, de repente, viu que eles estavam crescendo, querendo sufocar, aí ele chamou Constantino. E Constantino, diz a história, ele teve um sonho. E ele sonhou que se ele usasse o símbolo da cruz na batalha para poder conquistar o seu trono ali em Roma, havia um outro pretendente que tinha mais direito do que ele. A diferença é que ele tinha mais apoiadores políticos do seu lado, mas havia o outro sucessor ao trono de Roma que tinha mais direito. Então houve uma guerra, uma disputa entre Constantino e esse outro que deveria assumir o trono. E ele teve esse sonho. E o sonho era a imagem de uma cruz e uma voz que lhe disse: com este símbolo você vencerá. E a cruz é um símbolo do cristianismo. E ele era um imperador pagão. E acontece que aquilo convenceu ele. Achou que foi uma mensagem dos deuses e ele fez com que todos os seus soldados, na batalha contra os opositores, os seus inimigos, usassem o símbolo da cruz. E ele acabou ganhando a guerra no ano 312. No ano seguinte, no ano 303, ele deu liberdade de culto aos cristãos e confirmou esta autonomia cristã dentro do império no ano 318. Os cristãos, lá em Roma, Satanás ele sempre tem aqueles que têm um caráter mais frágil, mais fraco, e ele apanha esses para poder fazer com que esses cumpram os seus propósitos. E dentro do Império Romano havia a igreja cristã que, mesmo debaixo das perseguições, viviam em catacumbas ali e, de repente, depois da liberdade, começou a se formar para fora ali, ao ar livre, e começou a crescer o cristianismo, a liberdade de culto, e eles, como gratificação à liberdade que o imperador Constantino havia lhes dado, eles permitiram que ele se intrometesse nos assuntos da igreja. E ele, então, no concílio ainda lá em Roma, ele deu o Edito de Milão, lá no Edito de Milão, ele deu a liberdade aos cristãos e ele organizou ali como seria, junto com os cristãos, as doutrinas que seriam passadas com base na Bíblia e dando a ideia de que poderia haver uma mescla entre cristianismo e paganismo. E a ideia que ele passou ali é a ideia do pragmatismo, ou seja, os fins justificam os meios. Em outras palavras, se os cristãos afrouxassem um pouco as suas doutrinas ali, eles poderiam usar um pouco dos costumes pagãos e iria convencer com mais facilidade para o cristianismo muitos dos pagãos. E foi assim que começou a adentrar de forma suave,
de forma amigável, de forma lenta começou a adentrar os costumes pagãos. Eles adoravam imagens lá fora, então colocasse imagens dentro da igreja, mas não conforme Júpiter ou outras divindades que eles tinham ali. Colocasse a imagem de Pedro, de Paulo e assim por diante, dos apóstolos, e assim começou a entrar imagens para dentro da igreja. Eles acendiam velas, no caso, a vela do seu templo lá, eles acendiam para as imagens. Então, não tem problema algum acender esta vela, né? Dentro da igreja, velas. Acendiam incenso, também não tem problema algum acender incenso. E iam fazendo um equilibrismo. Acontece que em Isaías 5, verso 20, diz: ai daqueles que ao mal chamam bem, e ao bem mal, fazem da escuridade luz e da luz escuridade, faz o amargo por doce e o doce por amargo. Ou seja, Deus já sempre, na verdade, sempre condenou de forma veemente, de forma esmagadora, esse tipo de atitude, esse equilibrismo entre o santo e o profano. A Bíblia está recheada de textos que mostra que Deus não aceita esse tipo de atitude. Nós chamamos isso de pragmatismo dentro da igreja. É você fazer certas coisas não se preocupando necessariamente com o que acontece durante o que você está fazendo, como você está fazendo. O importante é que se alcance os fins, o objetivo. No caso, eles aceitaram o paganismo para dentro da igreja para poder converter pagãos. E, na verdade, não havia conversão verdadeira. Foi aí que Satanás começou a colocar o joio dentro da igreja. Enfim, mas o histórico é justamente este. Depois, Constantino transferiu, não muito depois, transferiu o seu império de Roma para a cidade de Bizâncio e colocou o nome ali de Constantinopla. O império de Constantinopla, dos bizantinos, passou ali a se chamar Constantinopla. E toda a Roma ocidental, como a Roma oriental, ficou debaixo do poder de Constantino e os seus sucessores. A igreja começou, então, a receber apoio, nessa ocasião, dos imperadores, porque sucederam Constantino. E ele fez com que o império reconhecesse, os reis reconhecessem o bispo de Roma. Tanto é que no concílio de Nicéia, no ano 325, isso foi realmente confirmado, né, como sendo a igreja oficial do Império Romano. A ponta estava crescendo, a ponta estava se desenvolvendo. E o que aconteceu então? Aconteceu que muitas tribos bárbaras começaram a adentrar no Império Romano justamente nesse período. E eles vinham do norte da Europa e esses bárbaros traziam seus familiares ali para o território europeu e fazia a sua morada. Eles se instalaram ali com a sua cultura, com o seu idioma, com seus costumes, e assim surgiu, através dessas várias tribos bárbaras que entraram ali, já no quinto século, do quarto para o quinto século, eles adentraram ali para conquistar, e porque o império havia ficado mais fraco. Os reis de Roma, que estavam ali na parte ocidental, haviam ficado com menos força, porque o império se transferiu para Constantinopla, o lado oriental ali do Império Romano. E eles permitiram que esses invasores, esses novos povos, entrassem ali. Enfim, o fato é que são deles que existem as nações da atual Europa. Os lombardos desenvolveram ali o que conhecemos hoje como a Itália. Os visigodos, a Espanha. Os alemanos, a Alemanha. Os francos, a França. Os anglo-saxões, a Inglaterra. E assim por diante. 10 poderosas nações, e essas nações se dividiram, alcançaram o seu número, o seu apogeu até o ano 476, em 10 nações que se instalaram ali. Havia entre eles 3 nações que eram arianas, que eram contra os ensinos da igreja lá de Roma, a igreja cristã, que a essa altura era a igreja oficial do Império Romano. Já possuía todo o apoio do imperador de Roma, que é, no caso ali,
estava ali em Constantinopla. E então, essas três nações eram os povos bárbaros que tinham como nome os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos. Acontece que os Vândalos e os Ostrogodos, os Érulos, esses três povos, eles eram arianos. E Ário foi um bispo de Alexandria, do norte da África, que disseminou por ali, em toda a Europa, a doutrina de que só o Pai, o Deus Pai é Deus. Porque o Filho, na verdade, é uma criação de Deus, não é um Deus verdadeiro. E o Espírito Santo, igual aquilo que as testemunhas de Jeová vivem a ensinar por aí, de porta em porta, de que só o Pai é Deus, o Filho é um Deus inferior, uma criatura. Isso se chama arianismo. E esse arianismo, essas três nações, os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos, eles começaram a abraçar essa doutrina e começaram a desafiar a Igreja Católica. E houve guerra contra Roma ali, querendo vencer a religião que era ensinada ali em Roma. O que aconteceu então nessa situação? O bispo de Roma pediu ajuda do imperador. E o imperador mandou ali de Constantinopla, mandou o seu general Teodorico mandou o general Teodorico para acabar com os vândalos. O primeiro reino ali com os Érulos, o primeiro reino que foi exterminado. E Teodorico foi e finalmente colocou um ponto final naquele povo. Exterminou eles por completo, os Érulos. Não deixou para que tivesse herança, para que surgisse deles um povo e uma nação. Eles foram riscados da história. Isso aconteceu no ano 488. Mas o segundo rei que deu problema, a sua sede estava lá em Cartago, que eram os Vândalos, no norte da África. Eles deram problema, enfrentaram o Império Romano, o Roma Ocidental, e novamente o bispo pediu ao imperador de Constantinopla, que era Justiniano na época, agora mudou o imperador, e agora Justiniano mandou o seu general, que agora era Belisário. E Belisário foi e enfrentou os vândalos, venceu os vândalos no ano 534. E assim como foi com os Érulos, eles foram erradicados como o povo da terra, assim desapareceu os vândalos. E o terceiro e último reino que deu problema no mesmo sentido, que criam no arianismo e queria acabar com o poder de Roma ali, criar uma outra religião diferente do bispo ali de Roma, foi os ostrogodos. E os ostrogodos então deram o trabalho e o bispo de Roma pediu novamente a Justiniano que enviasse exércitos a favor, né, da igreja, e Justiniano, muito religioso, enviou novamente Belisário para enfrentar agora os ostrogodos. E finalmente os ostrogodos foram vencidos no ano 538. E esses três poderes deixaram de existir pela espada do Império Romano a mando do bispo de Roma. E eles não tiveram nenhum povo, nenhuma nação cresceu depois que eles foram vencidos ali nessas batalhas. Três poderes. E cai o histórico, essa situação, exatamente como aquilo que a profecia predisse do surgimento do poder do papado na Terra. Por que um chifre? E é um chifre pequeno. O chifre diz respeito àquele que pode manusear seus interesses através do poder civil. Se é apenas uma religião, não seria tido como um chifre. Mas quando pode manusear os seus interesses, pode manipular os interesses com a força de um exército, assim como uma nação pode defender os seus interesses graças ao exército que possui, então, nesse sentido, é tido como um chifre. E assim, então, nós vemos o papado conseguindo se destacar desde aqueles dias, porque ele tinha o exército que estava favorecendo ele. E a igreja foi praticando o pragmatismo, adotando, incorporando em suas doutrinas filosofias pagãs para poder ganhar mais prestígio e crescer. E foi esse o histórico da Igreja Católica Romana.
A característica que nós vimos ali com respeito a vir da cabeça do quarto império, esse chifre pequeno, indicando evidentemente que trata-se de um poder romano, a própria Igreja Católica Romana admite, o seu nome é Igreja Católica Apostólica Romana. O seu idioma é o latim, que é o idioma dos romanos. A arquitetura, principalmente ali no Vaticano, é a arquitetura romana. A sua posição geográfica na Terra é em Roma, ali no Vaticano. A pretensão do Papa é igual dos Césares, dos imperadores romanos, conquistar o mundo todo. Assim eram as intenções do César. E o objetivo dele, espiritualmente falando, é ser reconhecido como uma divindade na Terra, assim como os antigos Césares se posicionavam como sendo uma divindade na Terra. O fato é que muitos historiadores admitem que a administração, o que mudou é apenas o nome do sistema, porque o sistema em si, a administração, o sistema administrativo continuou o mesmo. Dos imperadores, no caso, os Césares de Roma, o nome passou a ser o Papa. Dos senadores, passou a ser cardeais. Dos cônsules, arcebispo, e dos procônsules, bispos. Então, a metamorfose ocorreu apenas na questão dos nomes, porque a estrutura administrativa continuou a mesma. Eu tenho aqui anotado de alguns livros de história que eu vou ler aqui para você, que fala desta mudança que ocorreu ali, naqueles dias. Eu vou dizer aqui o que foi dito num livro de história que eu tirei de Adolf Harnack, e o livro diz assim: O que é o cristianismo? O nome do livro, na página 269 e a página 270. Diz assim: a Igreja Romana solapadamente tomou o lugar do Império Romano Mundial. E na verdade, a sua continuação. O Império não pereceu, mas realizou-se uma transformação. Trata-se de uma criação política tão imponente como do Império Mundial, pois é a continuação do Império Romano. Ainda ele escreveu assim: assim foi que a Igreja Romana se impôs imperceptivelmente, tomando o lugar do Império Mundial Romano, do qual é, em efeito, a sua continuação. O Império não pereceu, mas passou por uma transformação. O papado é uma criação política tão imponente como o Império Mundial, pois é a continuação do Império Romano. O Papa, que se autodenomina rei e pontífice máximo, é o sucessor de César. Então, esse historiador aqui, ele é católico, não é de uma outra religião, ou nem é um historiador laico. Ele está, como católico, escrevendo uma realidade que ninguém pode negar. Ainda temos de Malaquia Marte, que morreu em 1999. Ele foi um jesuíta, muito amigo de João Paulo II, e ele escreveu aqui no seu livro O Declínio e a Queda da Igreja Romana. Na página 105 ele disse: esta é uma citação, diz assim: em 3 séculos, a Igreja Romana havia transformado a organização administrativa do Império Romano, convertendo a um sistema eclesiástico de bispos, dioceses, monastérios, colônias, guarnições, escolas, bibliotecas, centros administrativos, embaixadores, representantes, tribunais de justiça e um sistema de leis detalhado, e tudo isso estava sob o controle direto do Papa. Seu palácio romano, a Carta, veio a ser um novo Senado. Os novos senadores eram os cardeais. Os bispos que viviam em Roma e os sacerdotes e diáconos ajudaram o Papa a administrar este novo império. Então, são escritores católicos que admitem esta metamorfose, conforme está em Daniel 7, para o verso 8,
e nós vemos aqui a explicação nos versos 24 e 25, que é a transformação do império civil para o império nominalmente cristão. E do jeito que ele exerceu autoridade, destruiu e esmagou no passado o Império Romano Civil, este poder, chifre pequeno, fez a mesma coisa no seu histórico. Nós vamos analisar essas partes históricas aqui também. O fato que nós havíamos dito sobre os olhos do chifre. O chifre que estava repleto de olhos de homem. O que significa isso? Olhos de homem significa sabedoria humana. Porque o Apocalipse capítulo 17, já citado nos encontros anteriores, falando desta igreja que se desviou de Cristo, sendo Cristo, Colossenses 1, verso 18, sendo ele a cabeça da igreja, tudo que ele diz, e está na Bíblia, deve ser o guia da sua igreja. A sua igreja deve estar alicerçada na Bíblia. Ele orou ao Pai, chamando os discípulos, e ele orou ao Pai dizendo, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra, a Bíblia, é a verdade. Enfim, Jesus sendo a cabeça da sua igreja verdadeira, ela então é conduzida pelas orientações da palavra de Deus que está na Bíblia. Agora, o que significa essa igreja apóstata, de acordo com Apocalipse 17? Já não é mais a Bíblia que rege as diretrizes ou os passos da igreja. Agora, a igreja se submete à autoridade de um homem, e é o Papa que é o sucessor dos Césares, dos imperadores de Roma. A lei, as palavras dele é que determina o certo e o errado. E o que tem ali em Apocalipse 17, verso 1 e 2, que já consideramos anteriormente? A prostituição, ao ter abandonado Cristo, ela se ligou à igreja, o papado se ligou aos reis da terra, aos governantes da terra, e passou a administrar o seu governo fazendo equilibrismo entre o santo e o profano, conforme eu citei aqui, na origem aqui, quando a igreja começou a receber destaque do Império Romano. A igreja, então, ela possui, é tida assim como tendo olhos de homem, porque isso significa sabedoria humana, não mais a sabedoria de Deus, mas muitos conceitos humanos é o que determina a posição da igreja. E os papas não passam de meros seres humanos corruptos que enfrentam de forma declaradamente a palavra de Deus. Bem, vamos analisar aqui outro detalhe com respeito à profecia. Quando Justiniano deu poder para a igreja, eu tenho aqui escrito da história, olha só o que ele disse, está registrado no livro de história. Eu não vou ler o livro que está, porque está numa linguagem que eu não sei dizer, que está em inglês e também algumas partes está em grego. Essa aqui está de um livro S.P. Scott, que foi o escritor provavelmente, The Civil Law, que é a lei civil, tomo 12, páginas 11 e 13. Então está nesse livro, e Justiniano escrevendo ao Papa, ao Bispo de Roma, quando o Bispo, em 538, foi reconhecido por Justiniano naquela ocasião. Olha o que Justiniano escreveu para o Bispo lá de Roma naquela ocasião, quando reconheceu realmente que a igreja era a igreja oficial do Império e deveria estar por cima de toda a autoridade secular. Disse assim, por isso nós nos temos esforçado ao máximo para unir a todos os sacerdotes do Oriente e sujeitá-los à sua santa sede, que era lá em Roma. Porque tu és a cabeça de todas as santas igrejas, ali em Roma, e faremos o imperador tudo o que esteja ao nosso alcance para aumentar a honra e a autoridade da sua sede. Então, veja, o próprio Justiniano, aqui está registrado de um livro de história, ele escreveu isso reconhecendo a autoridade da igreja e concedendo os seus privilégios. Diz ali a outra característica que a ponta pequena, em Daniel 7, verso 8, e o capítulo 7, ainda o verso 25, proferirá palavras contra o Altíssimo. O final do verso 8 diz palavras insolentes. Lá em Apocalipse, falando do mesmo poder já denominado como a besta, isso diz respeito a blasfêmias.
Estas palavras insolentes, essas palavras contra o Altíssimo, são blasfêmias. E o que é blasfêmia aos olhos de Deus? Certa vez Jesus, ao ter se feito Deus, ele foi acusado pelos judeus de que ele estava blasfemando, porque homem nenhum, diz ali, homem nenhum, mortal, frágil como é, pode se fazer como Deus. É por isso que o apóstolo Paulo falou que o anticristo, o homem do pecado que viria ao seu futuro, segundo Tessalonicenses 3, capítulo 2, versos 3 e 4, ele se colocaria como Deus na terra. Isso é uma blasfêmia. E São João, capítulo 10, verso 30 ao 33, então, Jesus ali na Bíblia fala que se colocar como Deus, isso é praticar blasfêmia. A outra coisa é querer perdoar pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Enfim, o homem não pode ser o intercessor, não pode perdoar pecados. Ele pode perdoar alguém que lhe feriu, alguém que lhe fez mal, e pode interceder no sentido de rogar a Deus sobre alguém, mas não limpar a pessoa. Quem limpa, quem perdoa de fato o pecado é Deus. Isso está na Bíblia, São João 10, 30 a 33. Para poder exercer essas prerrogativas, deve haver 3 características. Primeiro, precisa ser Deus, porque precisa ter condições de nos levar a Deus. E para nos levar a Deus, precisa ser Deus. Precisa ser homem, porque precisa estar conectado com o homem. E para poder perdoar pecados, também precisa ser Deus, ser homem e precisa ser sem pecado. Hebreus capítulo 7, os versos 25 e 26, deixa bem claro que para poder interceder precisa ser sem pecado. O Papa só possui uma característica dessas 3. Ele é um ser humano. Nesse sentido, ele está conectado com os homens. Mas ele não é Deus e não pode nos levar a Deus. E ele também não é destituído de pecado. Ele está cheio de pecado como qualquer ser humano. Basta você ler lá em Salmo 51, verso 5, 53, Salmo 53, verso 2 ao 4, ou Jó, capítulo 15, dos versos 14 em diante, chega a dizer que o homem é corrupto e pecador e bebe a iniquidade como a água. Todos os seres humanos têm esta queda, têm a inclinação para o pecado. Ninguém pode se colocar como Deus. A propósito, o Papa, ele, assim como os imperadores do passado, ele ostenta o título de Pontífice Máximo. Era o título dos imperadores, dos Césares do passado. O maior construtor de ponte, aquele que liga o homem a Deus. No caso, seria isso. Ele, na verdade, liga o homem em si, todos os homens da terra, fazendo eles se achegarem a si, e, por intermédio dele, os homens podem ter acesso ao céu. É isso que significa o título Pontífice Máximo. E 2 títulos que o Papa ostenta, Vicarius Christi e Vicário Filii Dei, do latim, que significa vigário, significa substituto de Cristo e substituto do Filho de Deus. Nós temos aqui essas blasfêmias, mas veja só o que diz essas citações. O Santo Afonso de Ligório, que é um dos 32 doutores da Igreja Católica Apostólica Romana, ele foi canonizado como santo, foi um grande escritor e ele escreveu assim: se o Redentor entrasse em uma igreja e se sentasse em um confessionário para administrar o sacramento da penitência, e um sacerdote se assentasse em outro confessionário, e Jesus dissesse a cada penitente, eu te absolvo, e o sacerdote dissesse igualmente a cada um dos seus penitentes, eu te absolvo, os penitentes de um e do outro seriam igualmente absolvidos. No livro Lohane Buter Roman, Catolicismo, na página 197, esses trechos estão na História da Religião, que você encontra na internet. Mas aqui diz assim, no Catecismo de Baltimore, foi escrito o seguinte: o sacerdote não tem que pedir a Deus que lhe perdoe os seus pecados. O sacerdote possui em si mesmo poder para fazê-lo, em nome de Cristo. Quando o sacerdote lhe perdoa os seus pecados, é a mesma coisa se você ajoelhasse e os confessasse a Jesus.
Então, temos aqui outras visões a respeito da magnificência do papado. Diz um outro livro, eu não vou mencionar os nomes do livro, que eu não vou saber mencionar, porque está alguns em latim e outros está em inglês, mas diz assim um dos livros: Tu és pastor, é tudo de autores católicos. Tu és o pastor, tu és o médico, tu és o diretor, tu és o lavrador. Finalmente, tu és o outro Deus na terra. Um outro livro, uma enciclopédia católica, tomo 3, página 139, artículo Papa, diz assim: Além disso, a autoridade e o poder do pontífice romano não se referem somente às coisas celestiais, às terrenais e às que estão debaixo da terra, mas também a sua autoridade chega até aos anjos, pois é maior do que eles. Veja só a arrogância que eles atribuíram ao papado, assim, o Papa chegou a esse ponto. De maneira que, se acontecesse o caso que os anjos se equivocassem na fé ou pensassem de forma contrária à fé, poderiam ser julgados e excomungados pelo Papa. O Papa tem tão grande dignidade e poder que forma um com Cristo no mesmo tribunal. E temos aqui uma outra citação de Lúcio Ferraris, pronta a biblioteca, o volume 8 e volume 2, artículo Papa. Diz assim: O Papa é como se fosse Deus na terra, o único soberano dos fiéis de Cristo, principal Rei dos reis e Senhor dos senhores, que tem plenitude de poder, a quem o onipotente Deus lhe confiou não somente a direção do terreno, mas também do reino celestial. O Papa tem tão grande autoridade e poder que pode modificar, explicar ou interpretar até as leis divinas. Lembra que nós havíamos dito, cuidaria em mudar os tempos e a lei? Foi debaixo dessa visão de autoridade que ele interferiu contra a lei de Deus. Continuando, o Papa pode modificar a lei divina porque o seu poder não é do homem, e sim de Deus, e atua como vice-regente de Deus sobre a terra, com plenitude de poder para unir e desunir as suas ovelhas. O Pontífice Máximo aqui, com a sua autoridade, fazendo desta forma. A outra característica que nós analisamos é que ele magoaria ou perseguiria os santos do Altíssimo. Quanto a isso, nós temos dentro da Igreja Católica duas grandes autoridades muito respeitadas pelos católicos, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Esses dois, a princípio, defendiam a ideia de que os cristãos, ou seja, as pessoas, não precisariam serem forçadas para aceitarem a fé católica. Essa ideia, Santo Agostinho defendeu através dos seus escritos do ano 490, do ano 390 ao ano 400. Acontece que do ano 400 ao ano 405, ele deixou registrado outro tipo de ideia, como se ele tivesse mudado aquilo que ele havia dito. Ele passou a dizer que eles precisavam sim de serem forçados a aceitar a fé católica, ou deveriam ser levados perante o tribunal da igreja e deveriam ser condenados pela igreja e levados para o poder civil para serem punidos, para que a sentença fosse aplicada a eles. Santo Agostinho. São Tomás de Aquino defendeu a mesma ideia. Ele chegou a dizer assim que deveria dar uma oportunidade para o herege e dar até uma segunda oportunidade. Mas se o herege persistisse depois da segunda oportunidade de se retratar, ele deveria ser excomungado e deveria ser condenado pelo tribunal da igreja e ser entregue para o poder civil executar a sentença. Foi assim que João Hus foi condenado lá da Inglaterra. Ele foi da Boêmia, né, lá dos Países Baixos. Ele foi condenado a ser queimado vivo na fogueira em praça pública e por suas convicções religiosas. Os seus seguidores, os lollardos, os hussitas, ou lollardos como alguns chamam, eles também receberam sentenças de serem perseguidos e caçados como animais. Muitos deles foram exterminados. Martinho V, o Papa Martinho V, ele escreveu uma carta ao rei da Polônia no ano de 1429, pedindo para que ele exterminasse
os hussitas do seu território. E eu tenho aqui também a carta que ele escreveu, diz assim, ao rei da Polônia: saiba que conforme os interesses da Santa Sé, como também aos da sua coroa, é o seu dever exterminar os hussitas. Portanto, ainda haja oportunidade, enviei suas forças militares contra a Boêmia. Envia suas forças militares contra a Boêmia, pedindo o apoio do rei da Polônia. Queime, massacre, faça de tudo um deserto. Veja, a abominação desoladora do Império Romano civil, você vê as mesmas características conforme, agora no Império Romano cristão, as mesmas características conforme esses dizeres aqui de Martinho V. Diz assim, transforme tudo um deserto. A desolação, a abominação da desolação, né? E aqui é o Império Romano, como foi dito para o Império Romano Civil. Continuando, pois não haverá nada que mais agrade a Deus ou que seja mais útil para a causa dos reis, que a exterminação dos hussitas, só por causa da convicção religiosa que eles tinham. Em São João, capítulo 16, dos versos 1 ao 3, Jesus deixou bem claro que chegaria o momento em que muitos iriam perseguir e matar os fiéis de Deus, achando com isso que estariam fazendo um bem para Deus, agradando a Deus. E nessas palavras nós encontramos o cumprimento de tudo isso. Quem não se lembra da história, o registro, que muitos registram, a perseguição contra os valdenses. Inocêncio III, no mesmo século XV, no ano de 1487, ele escreveu uma bula contra os valdenses. Eu tenho aqui também registrado. Ela se encontra na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, ainda nos dias de hoje. E as pessoas que vão visitar ali podem ler. E ele disse, o Papa Inocêncio III escreveu, se recusassem, os valdenses, né, se recusassem a renúncia à sua fé, deveriam ser esmagados como serpentes venenosas. Ainda teve o Duque de Savoy, que era uma casa de nobres lá na Inglaterra. Ele, contra os valdenses, ele declarou que os valdenses, se eles não se retratassem, se eles não se convertessem à fé católica, eles iriam ser expulsos das suas residências, lá no Vale do Piemonte, ali na parte norte da Itália, seriam expulsos da sua residência e, se continuassem a resistir, eles seriam exterminados. Foi assim, então, que no dia 17 de abril de 1655, a história nos diz, 15 mil soldados, a mando do Papa, entraram ali nas residências dos valdenses, no Vale do Piemonte. Milhares deles foram mortos, foram torturados e foram levados como escravos. Quem não se lembra também o caso dos huguenotes, que era a elite da França e eram protestantes. E o Papa Gregório XIII havia pedido ao rei da França que exterminasse todos eles, porque eles eram protestantes. Eles eram ricos, mas eram protestantes. E aconteceu que no dia 24 de agosto de 1572, exércitos da França, a mando do Papa, né, do reino francês, foram lá, a mando do Papa Gregório XIII, e entraram ali e massacraram milhares de huguenotes. O resultado foi 70 mil só naquela noite. Foram exterminados de forma cruel. Foram decapitados, foram enforcados, foram queimados, foram dilacerados. E quando a notícia chegou até o Vaticano, é isso que ficou mais curioso. Eles receberam a notícia com um tanger de sinos e fizeram uma celebração de missa. O Papa Gregório XIII fez uma procissão até a igreja de São Luís. E ali houve um canto do cardeal que veio lá da França e foi cantar a Deus, em homenagem a Deus, por aquele feito do massacre daquela noite, dia 24 de agosto de 1572. E ainda depois, o Papa contratou um artista italiano, Vasari, para fazer uma obra ali em homenagem àquele massacre de São Bartolomeu. Ficou o massacre de São Bartolomeu, por convicções religiosas. E não parou por aí.
O Papa Gregório XIII, ele mandou cunhar de um lado da moeda a, a, o seu rosto, a sua imagem, e do outro lado, de um lado era o seu perfil, do outro lado, um anjo com uma espada, o anjo da morte, matando todos os huguenotes. Enfim, nós temos aqui várias histórias a respeito, e nós não chegamos a falar nem sequer da Santa Inquisição, que foi estabelecida no século XII por Inocêncio IV. E eu tenho aqui, de Inocêncio IV, quando ele estabeleceu a Inquisição no século XII, ele escreveu assim: a tortura se deve usar para obrigar os hereges para que confessem. Os hereges que se encontram culpáveis devem ser queimados na fogueira. Deve ser estabelecida uma força policial para auxiliar no serviço da Inquisição. E aqueles que vão a uma cruzada contra os hereges vão receber uma indulgência também. Pedro de Rosa, isso foi a declaração de Inocêncio V, no século XII. Pedro de Rosa, ele foi um autor católico, ele escreveu um livro, Vigários de Cristo, na página 175 e 176, ele diz assim: dos 80 papas que reinaram desde o século XIII em diante, nenhum só desaprovou a teologia e o mecanismo da Inquisição. Ao contrário, um depois do outro acrescentou seus cruéis retoques a esta maquinaria mortal. Bernard Guy, que foi um inquisidor francês, que perseguiu os albigenses no tempo de Clemente V e João XXII, ele foi um perseguidor dos albigenses. Então ele escreveu também em um dos livros: o objetivo da Inquisição é destruir a heresia, e não é possível destruir a heresia a menos que seja eliminado os hereges. E não é possível eliminar os hereges a menos que sejam eliminados os que os escondem, que se simpatizam com eles e os protegem. Então são livros que eu não consigo citar aqui, mas você encontra na internet, na História das Religiões. O fato é que, além desses que eu estou citando, existem muitos e muitos outros artigos a respeito de como funcionou a Inquisição na Idade Média. Temos também de João Antônio Lorente, que foi um inquisidor espanhol, e ele escreveu como que funcionou a Inquisição na Espanha. E ele mesmo, nas suas palavras, diz assim: eu fui secretário da Inquisição da Corte de Madrid nos anos de 1789, 1790 e 1791, e conheci o estabelecimento bastante a fundo para refutá-lo. Foi vicioso em sua origem, Constituição e leis, apesar das apologias que foram escritas a seu favor. A conduta do Santo Ofício, a Santa Inquisição, enfraqueceu o poder e reduziu a população da Espanha, pois impediu o progresso das artes, ciências, da indústria e do comércio. Também porque obrigou a multidões de famílias a sair do império, uma vez que instigava a expulsão dos judeus e dos mouros. Também por imolar em suas fogueiras incandescentes a mais de 300 mil vítimas. Isso também está registrado nos livros de história. Bem, aqui nós temos registro de alguém que sabia o que estava dizendo, porque este João Antônio Lorente, ele foi um inquisidor ali na Espanha. Mas na América Latina, os 3 países que abraçaram mesmo a Inquisição foi o México, a Colômbia e o Peru. Existe ali no Peru, na cidade de Lima, capital do Peru, o Palácio da Inquisição. E ali na Praça das Armas, as pessoas quando visitam aquela região, elas são recebidas por um anfitrião que mostra como que a Inquisição funcionou ali. Logo de entrada, existe ali no Palácio das Armas um grande mural mostrando um herege sendo queimado em praça pública. Depois o anfitrião leva os turistas à Câmara da Tortura e ali se apresenta vários ferramentais que foram usados para fazer os hereges se retratarem, para esmagar os dedos,
o ventre, destripar o corpo por inteiro, arrancar pedaços do corpo, desmembrar o corpo, enfim, para enforcar, para o afogamento, todo tipo de ferramental que você pode imaginar de tortura para fazer as pessoas se tornarem católicas, eles usaram ali também, tanto no Peru como na Colômbia e no México, assim como foi usado na Europa. Procure pesquisar no Google Tomás de Torquemada, na Espanha, como que ele foi cruel lá na prática da Inquisição. Enfim, temos alguns escritos a mais. O cardeal Bellarmino, inimigo da Reforma Protestante de 1542 a 1621, ele escreveu o seguinte: o único meio eficaz contra os hereges é conduzi-lo mais rapidamente ao lugar preparado para eles. Ao fazer isso para eles, estamos lhes oferecendo um bem, pois quanto mais permitirmos que eles vivam, mais heresias inventarão e seduzirão a mais crentes, agravando assim a sua própria condenação. É um livro histórico que diz exatamente isso. O Papa Pio XI disse em uma encíclica que ele redigiu em 1864, diz assim: malditos sejam aqueles que defendem a liberdade de consciência e de culto, e aqueles que afirmam que a igreja não deve usar a força. O Estado não tem o direito de permitir a cada pessoa que escolha a religião que considera a verdadeira. Quanto ao Papa Leão XIII, em sua encíclica Libertas Humanani, temos assim: conforme o que temos dito, é ilegal exigir, defender ou conceder liberdade incondicional de pensamento, de expressão, de imprensa ou de culto, como se fossem direitos naturais concedidos ao homem. Então, eles eram totalmente contrários, os papas da Idade Média, à liberdade de expressão, à liberdade de culto. E assim, os hereges que discordavam do seu ponto de vista, eles eram tratados. João Paulo II, no dia 12 de março do ano 2000, encostado no crucifixo e já com a voz agonizante, numa missa especial que ele realizou, ele pediu perdão aos judeus, aos protestantes, aos imigrantes, às mulheres, e, enfim, a uma gama enorme de pessoas que foram martirizadas durante a Idade Média. Ele pediu desculpa reconhecendo que a igreja havia errado no passado. Bento XVI também, no seu pontificado, ele pediu desculpa sobre as atrocidades que a igreja cometeu no passado. E também o Papa Francisco, o atual Papa, no dia 22 de junho de 2015, na cidade de Torretelite, em Piemonte, que foi a sede dos valdenses, ele foi até ali e pediu perdão em nome da igreja por todos os males que haviam lançado contra os valdenses, porque ali era a sede dos valdenses. Então ele disse o seguinte, o Papa Francisco, no dia 22 de junho de 2015, em nome da Igreja Católica, lhes peço perdão, e peço pela forma não cristã e ainda pelas atitudes e a conduta desumana que lhes temos manifestado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, lhe pedimos perdão. Bem, não é que a igreja abandonou, na verdade, a maneira de pensar. Ela continua a mesma. Tanto é que ela tem um dogma que diz que o Papa é infalível, ele não pode errar. Todos esses pedidos de desculpa é porque a igreja está se levantando novamente, está correndo atrás de simpatias dos governos e do populacho, para que ela possa adquirir o mesmo poder que teve na Idade Média. Isso nós vamos tratar a partir do momento que estudarmos o Apocalipse, a partir do próximo encontro. Enfim, o chifre pequeno também iria mudar a lei de Deus. Nós vemos aqui uma declaração que diz assim, da Enciclopédia Pronta Biblioteca, Enciclopédia Pronta Biblioteca da Igreja Católica, diz assim: o Papa pode modificar a lei divina porque o seu poder não é dos homens, mas de Deus, e atua no lugar de Deus sobre a terra, com pleno poder de unir e desunir as suas ovelhas. Temos uma outra declaração de São Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, que é a principal obra teológica dele. Então está escrito assim: na nova lei, que é da do Papa,
A observância do domingo suplanta a observância do sábado, não em virtude por causa de um preceito de lei, senão pela determinação da igreja e pelo costume do povo cristão. Outra declaração diz assim: foi pela autoridade de Jesus Cristo que a Igreja Católica mudou este repouso para o domingo, o dia do sábado, em memória da ressurreição do nosso Senhor. E assim, ao se observar o domingo, os protestantes rendem homenagem sem querer admitir a autoridade da Igreja Católica. Enfim, nós temos esses fatos e muitos outros históricos que nos faz perceber, que nos abre os olhos quanto ao real caráter e ao real domínio que a Igreja Católica teve durante o período em que exerceu autoridade máxima sobre os reis e sobre o povo. E a Bíblia nos diz que esse poder voltará. É por isso que é importante você estar nos acompanhando, porque Deus quer nos advertir não só coisas que aconteceram ou que está acontecendo, mas o que há de acontecer no futuro. O que nos reserva o futuro? Satanás tem um plano especial para agora, os tempos em que estamos vivendo. E podemos já observar, através do acompanhamento das notícias, dos jornais, de tudo que está acontecendo no mundo político e religioso, a conglomeração geral, política, cultural, religiosa, econômica, enfim, toda essa conglomeração está fazendo acontecer o cumprimento da profecia de que o mesmo poder que exerceu no passado, com pulso de ferro, que perseguiu, oprimiu e matou os santos de Deus, a Bíblia diz que voltará a exercer no tempo do fim. Apocalipse 13, verso 3 e Apocalipse capítulo 17, verso 8. Estou dando apenas uma leve passagem daquilo que vamos estudar a partir do próximo encontro. Não há como fugir. Eu peço que você pense nisso, porque tudo que aconteceu, Deus, para nos salvar, está dizendo que há de acontecer novamente. Eclesiastes 1, verso 9 e 3, verso 15. Não há nada de novo. E se nós temos observado, temos aprendido com a história, nós estaremos preparados para enfrentar o que há de vir, sempre confiando nas orientações de Deus. Porque tudo que Deus falou e se cumpriu é uma certeza que nos dá, na palavra de Deus, que o que está para diante de nós, que está predizendo, há de se cumprir também. Então, que Deus possa ser com você, que você pense nisso e se prepare para o nosso próximo encontro, porque vamos avançar nesse estudo, vamos conhecer mais sobre esse poder terreno de caráter político, religioso, vindo de Roma, que está manipulando todas as coisas a seu favor, nos intentos de Satanás por detrás de tudo isso, e vamos ver como que Deus há de vencer este conflito entre o bem e o mal. Pense nisso, que Deus esteja com você e até o próximo encontro.